Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora para a gente acompanhar como anda a safra de grãos pelo Brasil afora. Vamos para o Piauí, vamos ver também a situação lá na região nordeste do Mato Grosso. São os municípios de Ribeiro Gonçalves lá no Piauí e Canabrava do Norte lá em Mato Grosso. Em Ribeiro Gonçalves, a gente vai acompanhar um pouquinho da safra de soja por lá. A gente teve um início complicado, um atraso no plantio pelo atraso das chuvas. Aparentemente a lavoura ia bem, mas tem uma surpresa aí no finalzinho. E quem vai contar pra gente é a Cristina Queiroz, que está lá na Rural Tecnologia, para a gente falar um pouquinho desses números ou dessa análise do CropView, Cristina. Seja bem-vinda, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Hoje, excepcionalmente, numa segunda-feira, porque na última sexta-feira a gente não conseguiu, em função de problemas técnicos aqui com a gente, conversar com a Cristina, mas hoje a gente sim coloca a pauta em dia. Seja bem-vinda, Cristina, obrigado pela participação. Vamos para Ribeiro Gonçalves, lá no Piauí, para saber quais são as expectativas para a colheita por lá. Tá quase lá, né, Cristina? A colheita tá pronto para começar, quase, né? Tá quase lá, Alex. Eu imagino. Muito boa tarde para você, para todo mundo. Começando a semana já com algumas informações, né? Nós fizemos uma simulação de plantio em Ribeiro Gonçalves. Um plantio em 5 de dezembro, um ciclo de 120 dias. E, como você disse, teve alguns percalços de meio de caminho, faltou um pouquinho de água para esse cultivar plantado nesse dia, mas a grande surpresa que talvez aconteça é que a previsão da climatologia está mostrando chuva em excesso para a colheita. E como nós tivemos um episódio recente no Mato Grosso de excesso de água na colheita de uma lavoura que vinha assim, magnífica, com uma produtividade fantástica, a gente achou por bem mostrar aqui para todo mundo, né? Vai que a previsão se cumpre e que chova mesmo nesses níveis, o Piauí também pode ter problema na hora de colher. Vamos lá ver como é que está a situação lá em Ribeiro Gonçalves. Só para explicar para quem não conhece onde fica Ribeiro Gonçalves, está bem ali na divisa com o Maranhão, quase próximo, né, Cristina? Balsas. No mapa é pertinho, mas eu imagino que deva ter uns quilômetros aí de distância entre elas. Mas está bem ali na divisa, né? Isso, está localizado bem abaixo de Balsas, ali na divisa Piauí-Maranhão. Muito bem. Balsas também está com essa previsão. Então é tão próximo que também está com essa previsão. Mas aqui para nós o volume de chuva da previsão da climatologia ele está maior em Ribeiro Gonçalves do que em Balsas. Muito bem, vamos ver então os números? Vamos lá. Olha aqui, ó, vamos desde o começo, como eu falei para vocês, eu fiz uma simulação. Isso não é um retrato das lavouras de Ribeiro Gonçalves. É uma simulação apenas para algum produtor que teria plantado no dia 5 de dezembro um cultivar com um ciclo de 120 dias. Né? Nós tivemos aqui, ó, você vê que esses pontos em vermelho significou que para este cultivar plantado nesta data faltou um pouco de água. E essa falta, esse déficit hídrico acabou dando uma penalizada na produtividade. Isso logo no começo do estabelecimento da cultura já, né? No desenvolvimento vegetativo. Olha, faltou a água aqui no segundo decêndio do desenvolvimento vegetativo e depois aqui o terceiro deu uma equilibrada, choveu um pouquinho mais, terceiro e quarto decêndio também faltou um pouquinho de água, penalizou mais um pouquinho. Depois, as chuvas que vieram não foram muitas, mas ela trouxe bem. Olha, aqui nós estamos no enchimento de grãos, tornou a faltar um pouquinho, pouca coisa, mas chegou a faltar. Que deu uma penalizada aí também. Começou a chover mais. A partir da segunda fase do enchimento de grão, então? Isso, olha aqui, na segunda fase do enchimento de grãos, no segundo decêndio do enchimento de grãos, né? Que para esse cultivar se está aqui entre 5 de março e 14 de março, nesse período que nós estamos finalizando.
né? Aqui já tem uma concentração de 54 milímetros, nós estamos falando da média do município, né? Que ele trouxe bem o cultivar, só que existe uma previsão de 15 de março para frente de ter um volume alto de chuva, olha só. Então, Cristina, só para entender, até agora são números consolidados, é o que realmente já choveu. Daqui para frente é o que a previsão está indicando, certo? É o que a previsão está indicando. E você lembra que nós tínhamos feito, e nós até repetimos o programa, né, Alex, em Campo Novo do Parecis, que quando nós fizemos pela primeira vez, estava desta mesma forma, dizendo uma previsão de excesso de chuva para a colheita. E o excesso foi muito maior até do que a previsão. Né? Muito bem. E agora aqui em Ribeiro Gonçalves também, a previsão está mostrando um excedente hídrico nessa fase final de maturação e colheita. A exemplo do que aconteceu em Campo Novo do Parecis. Ô, Cristina, vamos deixar claro para quem está nos acompanhando o que é esse excedente hídrico. Na verdade, não é a sobra no solo, mas é o que tem a mais de necessidade para a planta naquele momento, naquela fase, é isso, né? Exatamente. Aqui o balanço hídrico deste cultivar, né? Como é que fica o solo com relação a este cultivar plantado nesta data? Aqui nós estamos falando de um cultivar de 120 dias, ciclo 120 dias, plantado em 5/12. Então chega nesta fase. Dada a necessidade dele, nós estamos mostrando aqui o que sobra ou o que falta de água no solo. E esse excesso de chuva, nesse momento, está penalizando mais ainda, então? Penaliza, porque você vê aqui no momento final de maturação e colheita, que é quando o grão, na verdade, ele precisa secar, né? A planta precisa secar, você tem um estresse hídrico grande. Né? Nós vimos lá no Mato Grosso inteiro, né, esse excesso de chuva, né, Campo Novo do Parecis, nós vamos olhar Canabrava do Norte, o que foi que aconteceu? Que esse grão ele não seca, ele fica verde e acaba apodrecendo. Agora, né? Aqui não está computado perda de qualidade em função do excesso de chuva, né, Cristina? É só como é que a planta está respondendo a essa quantidade de chuva, certo? Exatamente, nós estamos falando de produtividade baseada em efeito climático e nós vamos aqui exatamente até o final do ciclo. Se não for colhido, vamos supor, esse final do ciclo termina aqui entre 25 de março e 3 de abril. Começo de abril, certo. Se com 107 milímetros, provavelmente não seja possível colher. Nós não vamos enxergar aqui no sistema nenhum dia além disto. Porque aí realmente, de fato, vai começar a perder qualidade e nós não temos condição de mensurar. Muito bem. Mas, de qualquer forma, não é uma boa notícia, principalmente porque nessa reta final aí, a chuva demais acaba prejudicando. Atrapalha, sem dúvida alguma, né? Então, eu acho que é essencial para os produtores, principalmente para quem ainda plantou nessa data, quem plantou um pouco antes vai estar colhendo essa semana, daqui para frente, realmente ela pode atrapalhar. Tradicionalmente, chove mesmo nesse período? O que o balanço hídrico está dizendo, Cristina? Vamos olhar aqui. Ixi. Não chove. Tradicionalmente tem uma chuvinha quase compatível aí com a necessidade da planta, praticamente. Olha, e só para a gente olhar, a linha amarela é a média da climatologia dos últimos 10 anos. Né? Os picos vermelhos são os déficits hídricos do ano corrente, né? E o azul é o excedente. Então você vê que pela linha amarela, olha só, você está vendo aqui? É onde faltou aquela chuva, deu aquele estresse hídrico. Não deveria, né? Normalmente deveria ter chuva aqui, deveria ter um excedente. Né? Não aconteceu, a planta estava com déficit esse ano. Por outro lado, na hora de colher, olha aqui, olha o tanto de chuva fora da média. Meu Deus. Meu Deus. Fora que pode atrapalhar a colheita, né? Não é só o prejuízo para a planta, é atraso em todo o trabalho que já vinha sendo programado há algum tempo já, né, Cristina? Não, sem dúvida, pode inviabilizar, né? Nós vimos no Mato Grosso lavouras que não puderam ser colhidas. Né? Grão que apodreceu mesmo, foi um prejuízo muito grande. Enfim, a chuva tão esperada ao longo do ciclo, tão pedida, né? Acaba vindo numa hora que atrapalha. Sem dúvida. Bom, e o que dá para a gente ver aí? Como é que está a situação? Eu vou te mostrar aqui para os próximos 15 dias como é que está a previsão. Tá.
você vê que a partir do dia 14, do dia 15, olha como o volume aumenta. 15, 16, 17, então, praticamente inviabilizando aí a colheita, né? Até 18, olha. Né? Não, Então, tem muita chuva daqui para frente, olha só. Pois é, tem bastante chuva prevista, né? A gente não sabe se vai acontecer ou não, mas é fato que existe bastante chuva prevista. Muito bem. E em relação aos próximos meses, então, a tendência aqui é de mais chuva, né? Mas assim, quando a gente vê março, nós estamos com um desvio de 77% acima, então bastante chuva. Né? Abril também está indicando chuva acima. Maio, junho e julho começa a ficar muito longe, né? Acho que são meses que não tem Agora, Cristina, é uma tendência, você já deixou claro, não é nem previsão ainda, é só uma tendência. E mesmo assim, mesmo com um volume acima do normal, ou acima da média, de 120% no caso do mês de abril, por exemplo, não dá para determinar que vai ser uma chuva bem distribuída, uma chuva que vai acontecer na melhor época para a lavoura. Não dá para falar isso, né? Pode ser que chova tudo que tem que chover em 2, 3 dias, não é isso? Pois é, tem isso também, né? A gente viu que 2016 já foi um ano de chuvas muito irregulares, né? Principalmente lá no norte. Então choveu bastante, mas choveu concentrado. Então nós não temos aqui como dizer no espaçamento dos dias como é que essa chuva vem. Muito bem. Embora também seja uma tendência, não é nem uma previsão, né? Alerta então, pessoal de Ribeiro Gonçalves, para o excesso de chuva, principalmente nesse finalzinho de ciclo aí. Um momento em que estava vindo tudo bem, pode ser que esse excesso de chuva complique a situação e traga alguma penalização para a produção. Resultado final está apontando para uma produção abaixo de 80% do potencial, né, Cristina? Tá falando aqui em 78%, porque ela está, olha, nesse momento aqui, só falando de efeito climático na produtividade. Nós estamos falando de uma produtividade de 86%, uma produtividade boa. Boa. Né? E se de fato essa chuva se confirmar nesses volumes aqui, ela tende a cair para 78%, e aí nós não estamos nem falando que se não for possível colher, ainda pode ter uma perda aí de qualidade. Muito bem. Bom, vamos lá para o Mato Grosso para ver como é que está a situação por lá, Cristina? Será que melhorou a condição de chuva por lá? Será que os produtores estão conseguindo colher? Então eu vou falar de um município, até onde eu tenho amigos lá, Canabrava do Norte, que fica bem no nordeste mesmo do estado. E nós fizemos aqui uma exploração muito parecida com o que foi plantado lá. Aqui nós colocamos um plantio no dia 3 de novembro, um ciclo cultivar de 110 dias. Só para mostrar o que é o retrato do que aconteceu no Mato Grosso, também em Canabrava do Norte. Olha quanta chuva. Só excedente, hein? Só excedente. Enquanto estava ali no desenvolvimento vegetativo, água demais não teve problema nenhum, né, Cristina? Não teve problema. Começou a penalizar no enchimento de grãos. Olha, né, no florescimento, finalzinho de florescimento, aí depois o enchimento de grãos. Olha quanta chuva, 243 milímetros em 10 dias. Muita chuva. Muita chuva, né? E aí, maturação e colheita. O que acontece em Canabrava? Acontece que não foi possível colher. Mesmo a gente tendo como indicação a lavoura que deveria ser colhida até 20 de fevereiro, pode ser que não tenha acontecido essa colheita, então? Não aconteceu. A gente tem relatos, tem foto de não aconteceu. Tem relato de drenagem, de drenos construídos no meio da lavoura e não foi possível colher a soja até agora. E, logicamente, não foi possível plantar o milho. Vai saber a condição dessa soja agora, hein, Cristina? Pois é. Olha só. Olha o gráfico do balanço hídrico. Geralmente, pelo histórico, tem realmente um volume de chuvas nesse período de colheita, mas está acima do histórico, né? Muito acima. Atrapalhou e continuou chovendo, né? Aqui eu não consigo mostrar para vocês, eu não tenho registro do que aconteceu de 20 de fevereiro para frente.
né? A gente poderia até simular algum plantio mais para frente para ver como é que a chuva continuou e o que aconteceu. Nós temos uma previsão dos próximos 15 dias, ó. Continua chovendo, tá vendo? Continua chovendo. Ou seja, essa sojinha deve estar lá derretendo, literalmente, na área, né? Pois é um problemão para quem plantou ali. E também que vinha com uma produtividade, a exemplo do que aconteceu em Campo Novo do Parecis, vinha com uma produtividade fantástica. Isso é em Canabrava do Norte, lá no Mato Grosso, município que fica no nordeste ali do estado, região nordeste, para uma lavoura que foi implantada no início de novembro, ciclo de 110 dias. De qualquer forma, se conseguisse colher, eles iam ter um potencial de produtividade até que bom, né, Cristina? O problema é que com esse atraso todo na colheita não dá para saber o que vai ser dessa lavoura, né? Se ainda vai sair alguma coisa, né? Porque o que acontece? O solo está encharcado, é impossível entrar com as máquinas para colher. Nossa, então tem muito produtor nessa condição. E lembra que a gente estava falando de Ribeiro Gonçalves? Olha os volumes de chuva na colheita. É muito alto, né? Tá certo que o Mato Grosso ele já vinha de muita chuva, né? Olha aqui, 113, 243, estamos falando de chuvas a cada 10 dias, depois mais 102. Encharcou de tal forma que mesmo que tenham tido janelas, né, com sol, não tinha condição de entrar com a máquina na lavoura. E daí a gente se pergunta, essa chuva não seria bom para a segunda safra? Seria se você tivesse conseguido plantar a safrinha, né, Cristina? Sem dúvida, se fosse possível entrar com a máquina na lavoura, poderia ter sido boa, né? Mas tradicionalmente, como é que é o comportamento do milho safrinha lá na região de Canabrava do Norte? Vamos dar uma olhada aqui, vamos mudar de cultura, vamos mudar para milho e vamos fazer uma simulação, tá? Não vou nem colocar um plantio, vamos para um simulador, vou simular o safrinha. Vamos colocar aqui 10 anos, para não ficar muito longo, senão demora para calcular. Olha só, cada janelinha dessa são datas de plantio, compreendem 10 dias, é um decêndio. Então, aqui se eu tivesse plantado milho safrinha em Canabrava do Norte, em qualquer 10 dias compreendidos aqui na janelinha, qual é a resposta que teríamos em termos de produtividade? Olhando assim, a primeira impressão que a gente tem é que tradicionalmente safrinha não é o forte lá, hein, Cristina? Não é difícil. Teve um ano só que teve bom momento aí de plantio, que foi 2009, né? 2009. E daí você teve condição de plantar a safrinha até os primeiros 10 dias aí de março, né? Pois é, você vê que conta é essa que o produtor tem que fazer, porque ele precisa tirar a soja o quanto antes, já que a safrinha, para ter 2 safras, essa soja ela tem que sair no começo de janeiro. Para isso, né, nós tem que pensar numa variedade precoce, e ó, nós estávamos falando de uma variedade precoce de 110 dias, plantada em 3/11, você vê que a colheita estava programada para 20 de fevereiro. 20 de fevereiro, você vê que tradicionalmente já não tem uma resposta muito boa. Já né? É arriscado. Né? E olha 2017 aí, o ciclo. Qualquer momento que ele plantar a partir de agora, o resultado não vai ser bom não, né? Principalmente se a gente computar aqui a partir de março, que deveria ser o momento em que... Aqui, exatamente. Em que ele fica com a terra liberada em função dos atrasos aí na colheita da soja, evidentemente, né? Pois é, e aí o que acontece, né? Tradicionalmente lá as chuvas são menores, né? Então começa a ser um risco muito grande, porque você teria que ter conseguido plantar aqui em fevereiro, né? Março já começa a ser bastante arriscado. E no começo de fevereiro, né, Cristina? No começo de fevereiro, Nossa Senhora. Será que eles têm tradição de safrinha lá? Será que mesmo assim eles insistem? Eu acho que não muita. Pelo histórico, né, não deve ser uma grande vantagem produzir, não.
Eu acho que quem consegue ter o ciclo precoce na soja, o problema são as chuvas, né? Que também, eu acho que dificilmente elas acontecem antes de novembro. Este ano foi uma exceção. É, verdade. Bom, dica para pessoal lá de Canabrava do Norte, cuidado com a safrinha então, porque os prognósticos aí, as previsões não são muito boas. Já não são boas tradicionalmente. Esse ano então tá mais complicado ainda, né? Pois é. Previsões são previsões, mas aqui nós temos um histórico de alguns anos que mostram essa realidade. Coisas que já aconteceram e foram registradas. Então, contra os fatos não tem argumentos, né, Cristina? É isso mesmo. Muito bem. Tá aí, então, dicas para os produtores lá de Canabrava do Norte, no Mato Grosso, e Ribeiro Gonçalves, lá no Piauí. Cristina Queiroz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Toda semana trazendo um município diferente, uma região diferente de produção pelo Brasil. Agora está na hora da gente começar a acompanhar também, né, além dos estados que têm ainda a soja para ser colhida, mas acompanhar também o andamento da segunda safra, principalmente. E a gente volta a falar sobre essa segunda safra, o andamento dela, nas nossas próximas entrevistas. Combinado, Cristina? Combinado, Alex. Muito obrigado, uma boa semana para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes de você se despedir. Como é que as pessoas fazem para conhecer o CropView? Como é que as pessoas fazem para participar aí do CropView? Se elas quiserem mandar informações, tem como a gente fazer uma simulação para elas aqui pelo Notícias Agrícolas? Dá suas dicas aí, Cristina. Tem sim, Alex. O CropView está disponível no www.cropview.com.br. Está aberto para simulação. Você vai conseguir olhar, escolher uma cultura, um soja ou milho. Ele vai te mostrar um ano para trás e vai te mostrar a evolução da sua safra. E também tem as opções de assinatura do pacote anual, e aí você poder olhar 10, 15 anos para trás e quantas culturas você quiser. Quiser entrar em contato conosco no contato@ruraltecnologia.com.br, pode mandar sua pergunta, pode fazer sua solicitação, que nós colocamos no ar aqui no Notícias Agrícolas. Nos próprios comentários do site do Notícias Agrícolas, não é, Alex? Pode colocar lá sua pergunta, seu comentário, sua solicitação, que a gente vai atender. Enfim, e nós temos aí no canal do YouTube, o CropView, também vai ter todas as reportagens, todas as notícias que nós fizemos aqui, junto com Notícias Agrícolas, todos os municípios que nós falamos, e também no Facebook, o CropView está lá, e se você fizer uma pergunta, vamos te atender também. Muito bem. O Claudinei Demarco, lá de Cerejeiras, em Rondônia, pergunta se seria possível passar para ele uma previsão lá para Cerejeiras. Tem sim, Claudinei, só manda para a gente as informações de quando você plantou, o ciclo da sua variedade, a variedade que você utilizou, o tipo de solo que você tem lá, e a gente simula para você na semana que vem, ou na nossa próxima entrevista lá, a situação para Cerejeiras, Rondônia, tá certo? Fica então, Cristina, a dica aí para a gente simular alguma coisa para o Claudinei na próxima semana, pode ser? Combinado, vamos para Rondônia semana que vem. Então tá bom. Manda para a gente então as suas informações que a gente pede para a Cristina fazer a simulação aqui para a gente. Obrigado, Claudinei, pela sua participação. E Cristina, mais uma vez, obrigado. A gente volta atualizando em um novo ponto do país como anda a safra no Brasil. Volte sempre, Cristina. Eu que agradeço, um abraço. Abraço. Cristina Queiroz, então, conversando com a gente, Cristina lá da Rural Tecnologia, contando um pouquinho para a gente aí das condições que a gente vai ter, ou que os municípios terão em relação à colheita de soja, em relação aí ao plantio do milho safrinha também.